você que se liga na TVA, um grande abraço, cumprimentos. Aqui estamos para mais uma edição do Política em Foco, que é o nosso encontro para tratar dos grandes assuntos, dos principais temas de Santa Catarina, assuntos que chegam na Assembleia Legislativa e que estão aí na sua rotina, na rotina do cidadão catarinense. Hoje trataremos de duas pautas extremamente relevantes, cada qual com um viés. Uma delas, municípios, limites entre municípios. A Assembleia está mergulhando em um estudo a respeito de divergências, de necessidades de correções em limites geográficos entre municípios catarinenses. Já temos mais de uma centena de demandas levantadas a respeito e os deputados, como representantes também dos municípios, estão aprofundando essas questões. E também trataremos de uma temática da política nacional, que, claro, tem reflexos aqui, a discussão dessa possibilidade de reforma com um calendário unificado de eleições, com o fim da reeleição e outros aspectos da vida político-partidária brasileira, que também, claro, ecoa na Assembleia Legislativa. E para esta edição do Política em Foco, tenho a satisfação de receber a Maria Helena, o Lucas Casagrande, nossos colegas que aqui estão para repercutir esses assuntos. Tudo bom, Maria Helena? Que bom estar aqui. Tudo bem? E você, tudo bem? Tudo certo. Bom estar aqui de volta, né, para a gente conversar sobre esses assuntos. Essa questão do limite dos municípios, que é interessante. Às vezes, alguns metrinhos faz muita diferença. Vamos falar sobre isso. É isso aí, Lucas. Tudo bem, Denis? Tudo bem, Maria Helena? É sempre bom a gente discutir os assuntos que impactam diretamente na vida do cidadão catarinense. É verdade. Sobre essa situação dos limites entre municípios, existe um levantamento inédito que foi feito pela Secretaria de Estado de Planejamento sobre essas divergências. Porque o que acontece, Maria Helena? Muitas vezes um prefeito bate lá na porta do governo do estado reclamando uma demanda X, mas aí vão ver no mapa, não, mas prefeito, não é no seu município, é no município vizinho. E aí você vai pleitear uma verba, essa verba vai ser daqui a pouco correspondente ao tamanho. Mas qual é o tamanho do município? Por essas e outras que essa discussão é tão importante. E eu já abri falando em metrinhos, mas tem coisa aí de... Tem coisa de até 500 metros. 500 metros, 500 metros, 500 metros. Meio quilômetro. 5 quadras, meio quilômetro, né? 5 quadras, vamos dizer, regulares. É bastante e tem que cuidar dessa área. E quem vai cuidar? É o prefeito de cá, é o prefeito de lá. E eu acompanhei até o começo disso, em 2024, começaram esses estudos, as cartas cartográficas, e agora com a tecnologia fica bem mais fácil esse tipo de estudo a ser desenvolvido, sendo desenvolvido pela Secretaria de Estado do Planejamento. E já desenvolvendo, já se buscou junto ao Parlamento catarinense o apoio, porque realmente é mexer no terreno do vizinho, né? É complicado isso. Então é preciso esse trabalho conjunto, governo e parlamento apoiando, para que as coisas fiquem bonitinhas, porque são recursos, são pessoas que vivem nessas áreas e que muitas vezes têm direitos garantidos, mas que não estão garantidos, então precisa realmente organizar isso, e o parlamento está debruçando, como você falou, bem nesse assunto, que é importante. É 500 metros, né? É bastante terra, bastante terra. Além do prejuízo financeiro, eu tomei cuidado de conversar um pouco com o deputado Thiago Zilli, né, que é o presidente da Comissão de Assuntos Municipalistas, que está debruçado sobre esse tema na Assembleia Legislativa. Até para quem está nos acompanhando poder entender do que a gente está falando. São 500, eles estão falando de um município, de não é um município. Não é tudo o mesmo mapa, não é tudo a mesma definição, enfim. Bom, existem divergências sobre esses mapas. E aí o deputado Thiago Zilli estava, por exemplo, dando um exemplo. Porque tem a questão patrimonial, do recurso, do dinheiro, e tem a questão cultural. O deputado Thiago Zilli estava um exemplo entre os municípios de Ermo e Sombrio. Lá no extremo sul catarinense. Ermo, para quem não conhece, é uma cidadezinha erma. Bem pequenininha, são lá os seus 2.000 habitantes. Sombrio é uma cidade um pouco maior, na casa lá dos 25, 30 mil habitantes, então uma cidade já um pouco maior. Entre Ermo e Sombrio tem uma estradinha rural, tem lá uma comunidade rural e lá tem uma igrejinha. Aquela igrejinha, ela sempre foi de Ermo. Foram olhar no mapa, ela estava em Sombrio. Como é que tu vai dizer para o cidadão, lá dos seus 65, 70, 75 anos, o senhor foi a vida inteira na igreja de Sombrio? Não, eu fui a vida inteira na igreja de Ermo. Porque culturalmente ele foi na igreja de Ermo, mas isso agora precisa ser corrigido, né? E hoje com a tecnologia, especialmente o georreferenciamento, que é essa tecnologia de usar os satélites, né, para facilitar, onde não tem conflito, vai ser fácil de resolver. Onde tem, bom, aí o buraco é um pouquinho mais embaixo.
Olha esse dado aqui apurado pelo secretário de Planejamento, Edgar Ussui, e que chegou à Comissão de Assuntos Municipais da Alesc. São 136 prefeituras que já solicitaram revisões e ajustes nos seus limites. Nós estamos falando de quase metade, mais de 40% dos 295 municípios catarinenses que apontam, por iniciativa própria, alguma divergência. E se tem divergência, como você falou, Maria Helena, do terreno do vizinho, tem divergência com outro. Então isso já envolve quase o estado inteiro, né? Talvez esses que já estão solicitando querem o seu pedaço, né? Com certeza. Não é para dar o pedaço, acho que não. Não, é para pedir. Com certeza, não, esse pedaço é meu. Então, são questões políticas que têm que ser muito bem administradas e por isso o parlamento tem esse trabalho pela frente, né? Não sei quanto tempo ainda vai levar, não sei se o Thiago Zilli chegou a falar para você, o deputado, quanto tempo ainda se leva para... Isso tramita na comissão... comissão... o parlamento precisa autorizar isso. E cada caso é um caso, eu imagino. Sim, cada caso é um caso. Bom, isso tramita na Comissão de Assuntos Municipalistas, sim, então sim. Não necessariamente uma frente parlamentar. Está na Comissão de Mérito. Exatamente. O objetivo da comissão vai ser criar uma espécie de arcabouço legal. O governo federal vai se debruçar também sobre essa situação, especialmente na questão do georreferenciamento. Então a ideia é de que as situações que não têm conflitos, bom, que elas sejam resolvidas. Há situações onde existem um conflito, porque tem um interesse A, porque tem um interesse B, porque tem determinada empresa que está nessa localidade, porque tem uma determinada praia que turisticamente recebe muitas pessoas e essa área ela é interessante em município A ou em município B. Essas situações elas acabarão sendo judicializadas. Inegavelmente, isso vai acabar parando na justiça para ser discutido. Agora, onde não há esse conflito, onde os dois prefeitos vão se entender, né, porque não vai mudar muito ou porque um vai aceitar a proposta do mesmo outro, partido. Onde facilitar a conversa. Né? Isso. Então, o Estado vai criar uma lei que vai aceitar o mapa que vai vir do georreferenciamento federal para que os municípios possam também estar tranquilos. E aí sim, a partir dessa tecnologia, não ter mais esse tipo de discussão. Tem um caso que eu e o Lucas conhecemos, Maria Helena, que é lá da nossa região, que envolve um município recém-emancipado. Aliás, o último município a emancipar no Brasil, os dois últimos são do sul do estado, né? Pescaria Brava e Balneário Rincão. Limites entre Balneário Rincão e Araranguá. É uma comunidade chamada Barra Velha e o limite passa em ruas. Então tem casa que tem o terreno, que tem o pátio da casa num município e a edificação no outro município. É literalmente assim a situação. E houve, né, Lucas, o início de uma discussão lá entre os prefeitos, mas que não conseguiram resolver porque um não abriu mão, Araranguá, e o outro que queria absorver um pedaço a mais, Balneário Rincão, não conseguiu. E paga IPTU onde daí? Esse terreno que está na metade, né? A prestação de serviços. Paga 2 IPTUs, né? Enfim, tem tudo isso. Bom, de fato, lá é um dos casos, né, em que não há um acordo para que para que a Barra Velha saia de Araranguá e vá para Balneário Rincão, embora lá não seja uma questão de limite de divisão, né? Lá seja uma questão realmente de que é uma comunidade muito afastada do centro urbano de Araranguá, então a prefeitura tem um pouco mais de dificuldade para chegar lá e ela é muito mais próxima do centro de Balneário Rincão. Então, Balneário Rincão acaba prestando alguns serviços. Então, lá não há esse entendimento. Se houver um movimento, é um dos casos que vai ser judicializado. E isso, Maria Helena, mexe até com a arrecadação dos municípios, né? Sim, ele falou mesmo numa empresa. Vamos que uma empresa esteja instalada e aquela área ali pertence a outro município. Consequentemente, o imposto vai ser arrecadado pelo outro município. E aí é que já fica mais difícil o entendimento. Mas vocês falaram isso e fizeram eu me lembrar de uma reportagem que eu fiz há alguns anos, aqui na divisa com o Paraná, mais ao norte do nosso estado, e a reportagem era exatamente isso, que a sala daquela senhora era no estado do Paraná e a cozinha era em Santa Catarina, e isso acontece em outras regiões, como você falou, 136 municípios têm divergências aí com relação à sua área territorial. Então é um estudo fantástico que o Estado começou, fantástico no sentido de que tem que ser feito, porque tem que organizar, e o parlamento organizar politicamente essa questão, porque eu acho que os deputados vão ter que interceder muito junto, conversando bem com os representantes locais, com os próprios prefeitos, vereadores também. Tem que haver uma conversa boa para que as coisas não cheguem
como ele fala, em judicializar, mas que a gente sabe que muitos acontecerá isso, uma dúvida. Eu acho que o parlamento, nesse caso em específico, ele tem dois desafios. Ou ele precisa atuar em duas frentes. Política, como você falou, para intermediar. E política não é aqui política partidária, tá? Não é conversar com o prefeito do meu partido, com o prefeito do outro partido. Não nesse sentido, mas política no sentido de intermediar os interesses para que isso seja resolvido da melhor forma possível. E numa outra frente de trabalho, do ponto de vista legal, o Estado tem que criar, nesse caso, uma segurança jurídica para que esse mapa que seja aprovado, para que esse mapa que venha, repito, com o uso de tecnologia, com georreferenciamento, com as demarcações sendo feitas, para que esse mapa ele fique de fato e de direito, ou seja, direito legal, lá na lei, lá no mapa, e de fato, lá na terra, lá na comunidade, lá no bairro que é dividido e que não é, lá na propriedade que é dividido ou que não é, para que ele seja de fato. Então, a segurança jurídica, até para evitar discussões futuras, é um dos desafios que tem a Assembleia Legislativa, nesse caso, os deputados, especialmente o Thiago Zilli e o Napoleão Bernardes, que estão trabalhando nesse projeto. Além do deputado Zilli, bem lembrado pelo Lucas, o deputado Napoleão, ele ponderou uma situação interessante que me remeteu a um outro exemplo lá do sul do estado, municípios de Siderópolis e Nova Veneza. Outro dia, um empresário que tem um estabelecimento que é numa área rural, mas é um estabelecimento que tem muita visita, enfim, e a estrada de acesso é uma estrada de chão, uma estrada rural, e que precisava de manutenção. E esse cidadão reivindicou inicialmente para Nova Veneza. Depois ele foi informado, não, pertence a Siderópolis, é perto do limite. Foi reivindicar com o prefeito. Foi, não foi, conseguiu, não conseguiu. O cidadão, por conta própria, fez o serviço. Contratou uma máquina e arrumou, retificou a estrada. E aí veio Siderópolis reclamar, porque ele não poderia ter feito isso sem autorização. E aí chegamos na questão da competência legal. Imaginem quantos exemplos de conflitos assim acontecem estado afora e serão resolvidos quando isso aqui sair do papel. É importante. Como eu disse, eu não sei se ainda tem que passar essa matéria por outra comissão, porque está nos assuntos... Provavelmente, né? Mas é possível que tenha ainda que tramitar em outra comissão de mérito para depois esse material seguir para a votação em plenário. Mas é importante que a Assembleia Legislativa, que é o seu papel, deixe isso legalizado, né? Devidamente legalizado, para que aconteça e se organize de uma vez por todas esse tipo de coisa. Mas ainda leva tempo, na minha opinião, ainda vai levar tempo. O que diz o Denis com relação à questão da competência por parte dos municípios, a ponto de, em alguns municípios, Araranguá e Ermo, por exemplo, existe uma comunidade que o município de Ermo aprovou um projeto de lei para que ele possa passar um pouquinho do seu limite. Porque tinha lá 500 metros de uma estrada que era de Araranguá, mas para chegar nesses 500 metros, só por Ermo. Então a máquina de Araranguá tinha que ir no Ermo, vir pela estrada e chegar lá. Não, então a máquina do Ermo vai lá 500 metros mais para adentro de Araranguá, leva material e tal, cuida da estrada, porque não fazia sentido ir a Araranguá. Então, assim, às vezes a prefeitura está patrulhando uma estrada que é contínua, que liga dois municípios, mas que é uma estrada de chão, é lá no meio rural e tal. Passa um pouquinho para resolver um buraco que às vezes está... A divisa é em determinado ponto, mas passa um pouquinho. Se não tiver a lei autorizando, o prefeito pode responder por atender por improbidade administrativa. Bom, algumas câmaras já aprovaram projetos autorizando o município a fazer o trabalho um pouquinho fora do seu limite, né? Um pouquinho fora do município, para atender essas situações que podem ser corrigidas agora. E deve ter o caso contrário, né? Aquela área que não é de ninguém. Tem. Mas não é minha, sim, também não sim. vou cuidar. Então, alguém tem que ser responsabilizado, ter a responsabilidade de cuidar. Então, é bom que fique bem claro de quem pertence. E tudo isso aqui, você cidadão catarinense, importante que você tenha a seguinte ciência. Tudo isso aqui remete a um papel do deputado que, por vezes, é um papel invisível, mas que precisa ser exercido. O cidadão imagina que o deputado estadual só está lá na ponta dos grandes temas de enorme repercussão, com correlação com fatos nacionais, e aqui está algo extremamente local, paroquial até, e que o deputado precisa se preocupar. E ele tem que se preocupar e estão atuando nisso. Então, de novo, enfatizar esse papel amplo da atuação do deputado estadual. E as pessoas fiquem ligadas até nos próprios veículos de comunicação da Assembleia Legislativa, que vão estar nos atualizando
como está o andamento dessa matéria dentro do parlamento. Mas como a gente chegou à conclusão aqui, ainda vai demorar um pouco. O deputado tem que estar nessa ponta, né, Lucas? É uma representação, né? Ele tem que estar lá na sua região conhecendo essas realidades. O deputado precisa conhecer essas realidades. Afinal de contas, é um dos papéis institucionais do parlamentar trazer essas demandas para Florianópolis, trazer para a capital do estado e tratar de resolvê-las, né? Então, sim, é papel do deputado conhecer essas demandas, é papel do deputado atuar nessas demandas e buscar intermediar uma solução. Porque, afinal de contas, sempre que a gente tem um problema, a gente precisa pensar em como resolvê-lo, né? Então, se vai ficar com um município, se vai ficar com outro, de que forma que vai ser tratada essas situações com os prefeitos. O que não pode é o cidadão que paga imposto, o que não pode é o cidadão que está lá precisando, às vezes, de um acesso a uma comunidade rural, precisando, às vezes, escoar a sua produção, ou como o Denis já trouxe o exemplo de uma empresa que precisava facilitar o seu acesso para que o seu público, o seu cliente, enfim, conseguisse chegar ao seu estabelecimento, de uma praia, por exemplo, né, que atrai tantos turistas e que ali gera uma determinada movimentação econômica. Quem é que vai cuidar dessa praia? Bom, isso precisa estar muito claro. E o trabalho da Assembleia, o trabalho do parlamentar, e neste caso, dessa comissão, é criar um arcabouço legal para oferecer segurança para todo mundo que está trabalhando nesse sentido. Eis uma pauta de relevância estadual municipalista que está tramitando em debate na Assembleia Legislativa revisão de limites entre municípios. Daqui a pouco no Política em Foco vamos trazer um outro tema, bem diferente, mas também com grande repercussão no Estado. A discussão nacional sobre o fim da reeleição e a possibilidade de unificação das eleições de cima a baixo. É assunto da sequência do Política em Foco, que volta em instantes e você segue conosco. Já voltamos. Estamos de volta com o Política em Foco aqui na TVA, tratando dos grandes assuntos que têm relevância e trazem repercussão ao ambiente da Assembleia Legislativa e do Estado de Santa Catarina. Agora uma temática nacional, mas que vem com uma relação direta com o que tratamos aqui. Vamos repercutir com a Maria Helena, o Lucas Casagrande, essa recente votação com aprovação via Comissão de Constituição e Justiça do Senado de possíveis alterações no modelo eleitoral brasileiro, com os mandatos sendo unificados em 5 anos, com eleições unificadas e também o fim da reeleição como aspectos principais dessa reforma que está a caminho e em discussão em Brasília. E aí, Maria Helena, o que achas disso tudo? Eu já vi esse filme. Algumas vezes. Eu já fui nesse cinema, já vi esse filme. E não vai para frente. Mas eu sou amplamente a favor. Eu acho que a reeleição, ela acaba se tornando muito prejudicial na gestão pública, porque mais da metade do mandato, a pessoa o ente já está trabalhando, pensando na sua reeleição. E isso não é positivo para ninguém, para ninguém da sociedade. Tenho alguma dúvida em relação a 5 anos. Será que 4 anos não seria suficiente? Porém, quando também me deparo com novos gestores, até chegar a arrumar a casa, pegar o ritmo. Então, ok, 5 anos mandato, perfeito. E que não tenha direito à reeleição, porque é o que nós vemos aí no dia a dia, os governantes, de um modo geral, já preocupados em se reeleger, enfim, deixando, às vezes, problemas, e não se reelegendo, deixando problemas para o que vem, né? Na ânsia da reeleição. Então, eu sou amplamente favorável, mas vamos ver se passa na Câmara, né? Eu acho complicado quando chegar lá na Câmara Federal. O Senado fez a lição de casa, inclusive cortou da própria carne, porque a gente sabe o que é um mandato de senador, 8 anos, 8. né? Então, reduziria para 5. Então, o Senado fez o seu papel. Mas a gente sabe que essa decisão vai para a Câmara Federal e muitas vezes impacta, são muitos interesses. Então, vamos ver, vamos torcer. Eu torço, porque eu acho que é algo extremamente favorável para o nosso país. Vamos lá. Custo, economia, em tudo. Sim. Eleição é cara, né, gente? Aliás, a nossa democracia, ela está cara. Eu não sou defensor aqui de acabarmos a democracia, não, mas nós precisamos torná-la mais eficiente, inclusive do ponto de vista do custo. Né? Tanto do custo da realização da eleição, e a gente poderia abrir aqui um outro leque de assuntos que seriam para os fundos partidários ou para a questão, né, das cotas dos partidos políticos. Mas que não serão modificados, né? Sim, mas isso é outra discussão. Reeleição. Antes até de falar sobre passa, não passa.
Tem outra questão na reeleição que ela é fundamental e que me parece ser uma injustiça no jogo político, porque é uma disputa, é um jogo, né? É uma disputa eleitoral. É muito difícil ganhar de quem está no poder. Quem está no poder tem uma vantagem muito grande. Então, antes de falar de 5 anos, antes de falar de outros assuntos, de unificação de eleição, vamos falar de justiça. É muito difícil, porque quem está no poder tem uma máquina na mão e utiliza essa máquina politicamente. A gente Os brinca mandatos- que tem a caneta, né? Os mandatos Sim. executivos já são praticamente de 8 anos, né? Só tem uma chancela no meio ali, no 4º ano. Né? Vamos lá, só se for um verdadeiro desastre, né? Exato. Para não atingir a reeleição. Então, do ponto de vista de justiça, para essa competição política, o fim da reeleição ele é crucial. Se vai andar, se não vai andar, o Senado fez a sua parte ou o Senado fez a sua cena, bom, vai para a Câmara dos Deputados. E aí tem uma outra coisa que me dá uma pequena esperancinha lá no fim do túnel, uma pequena luzinha lá no fim do túnel, que é uma mudança no comportamento do eleitor. Eu acho que o eleitor precisa demonstrar que ele quer o fim da reeleição e eu concordo com a unificação da eleição também, embora ache que a mudança para 5 anos ela seja positiva. Porque senão é muito tempo. Bom, vamos lá. Tomei posse. Primeiro ano é para arrumar a casa. O segundo ano é para planejar o que eu vou fazer. Aí só tem o 3º ano para fazer porque o 4º ano já é eleição de novo. Então acho que a vinda para 5 anos, acho que ela é justa também. Acho que vai fazer bem unificar tudo, ter mandatos um pouco maiores e ainda o fim da reeleição, acho que ela é extremamente positiva para o processo democrático. No modelo atual, com as eleições a cada 2 anos, nós temos um fatiar de mandatos e esse escalonamento, né, do sujeito que é vereador e vira deputado e volta para ser prefeito e vai ser governador e vem ser senador. Então, esse é um tipo de situação que vai ser organizado. Agora, um aspecto que tem sido colocado por muitos analistas, Maria Helena, é o seguinte: o brasileiro está pronto para, numa eleição a cada 5 anos, dar tantos votos, porque serão 9 votos? De prefeito, de prefeito a vereadora, presidente, tudo. O eleitor, eu acho que ele está pronto. Eu acho que ele consegue. Ele está desinteressado. Né? Cada eleição, eu tenho um exemplo dentro de casa, tá? Ó, já foi lá arrumar, já pagou a multa, porque não foi votar, né? Para que eu vou votar? Não, temos que ir lá votar, porque senão a gente não consegue a qualidade que queremos nas nossas representações. Então, eu acredito que o cidadão brasileiro ele está preparado, ele está desmotivado e talvez, acredito que essa desmotivação venha exatamente por essas questões de muitas vezes a política ser tão profissional, né? Político profissional, trabalhando sempre para se reeleger ou para se eleger em outro cargo público. Então, eu acho que é isso, é descrença do eleitor, que esse papel que a gente tem aqui de ressaltar, de salientar trabalhos positivos dos nossos representantes é muito importante, porque a gente faz esse trabalho também de educação das pessoas sobre a relevância dos nossos representantes. E também temos que observar e torcer até que uma matéria como essa realmente avance. Eu não tenho essa luz no fim do túnel que ele tem, né? Não sei se é o trem ou o que é, mas essa luz no fim do túnel, que é o surgimento de novas lideranças. Porque se eu tenho possibilidade de me reeleger ou de já pular para outro cargo público, enfim, fico naquela profissionalismo eleitoral, não surgem lideranças. Nós temos aqui em Santa Catarina, inclusive, exemplos de partidos que estão passando por esse processo de falta de lideranças, porque não se criaram, vamos dizer assim. Então, acho que o processo só tem a favorecer a política, o processo eleitoral, a economia. Cada 2 anos é muito custo para fazer uma eleição e o surgimento de novas lideranças. Vamos lá, né? Uhum. É muita eleição. É muita eleição. A gente está falando de eleição o tempo inteiro. Não termina uma eleição, Já a tá gente já pensando está pensando na outra. E vamos lá, o cidadão se elegeu para um mandato de 4 anos hoje. Né? Eu não estou considerando ainda a aprovação porque, embora acredite, não sou tão otimista assim. Né? Mas o cidadão se elegeu hoje para um mandato de 4 anos. Ele não cumpriu meio mandato, ele já está pensando no que ele vai se eleger de novo. Não dá. Não dá. Então,
a unificação é o único instrumento que vai acabar com isso. É só com a unificação. Porque senão eles vão dar um jeito. Renuncia, se licencia, renuncia, enfim, encaminha alguma coisa para poder... E aí não dá. E aí, assim, termina uma eleição, comemora-se a vitória da eleição, ou lambe-se as feridas da derrota da eleição, trata-se da posse, quem serão os empossados, quem serão os secretários, quem serão, né, os empossados. E aí tu pensa o seguinte, não, agora vamos falar da cidade, vamos falar do estado, vamos falar do país, vamos falar do problema esse, de resolver o problema aquele. Não, vamos falar de eleição de novo, porque já tem outra se avizinhando. Então é muita eleição, uma em cima da outra, não dá. E nessa profusão de eleições, uma situação que é muito corriqueira é a seguinte: o sujeito se elegeu a determinado posto, governador. E ele, na campanha eleitoral, foi atacado porque os oponentes disseram: você não vai cumprir o mandato, vai ser candidato a outra coisa. Ele vai lá, assina um documento. E dali a 2 anos ele ignora o documento e concorre a presidente ou a prefeito, né, tendo o mandato. O senador Sérgio Moro, ele propôs, senador da União do Paraná, ele propôs uma emenda muito interessante que foi rejeitada, que seria o quê? O fim da reeleição, inclusive para mandatos não consecutivos. Por quê? Pelo que está se colocando, o sujeito foi governador, ele não concorreu à reeleição, mas na eleição posterior ele pode voltar, né? É essa reeleição não consecutiva que o senador Moro abordava e ele não conseguiu fazer valer essa ideia. E isso me remete, Maria Helena, ao seguinte: no Senado ainda haverá muitas barreiras, justo por conta desse corte na carne dos senadores. Não sei se o plenário vai aceitar isso. Eu acho que ele foi muito feliz quando eles... A gente não sabe se jogou em cena, jogou para a cena, jogou para a plateia. Houve esse corte na carne na CCJ, Então, uma comissão. uma fatia, né? Uma fatia. Uma proporção bem pequena se a gente considerar o número total de senadores. Então, não se sabe o que vai acontecer. É necessário, como eu já falei, por várias questões, mas como eu falei também, já comecei falando, eu já vi esse filme e acho que a gente vai conversar muito sobre isso. Também Espero acho. estar viva para ver. Mas eu vou dizer, viu, Denise, com todo respeito, me permito discordar do senador Sérgio Moro nesse quesito. Porque, com o cidadão estando fora do poder, ele vai precisar passar novamente pelo processo democrático da escolha da população. Então, se a população tem saudade daquele gestor, tem saudade daquele mandatário, por que ele não pode voltar? Não vejo isso como negativo. Acho que a perpetuação no poder por muito tempo, sim. A reeleição, sim. Agora, bom, ele saiu, ele se afastou. Por mais que o grupo político tenha se mantido, porque às vezes é isso que acontece, né? O prefeito, o governador, especialmente no executivo, acaba conseguindo a manutenção do grupo político no poder. E quando o candidato resolve voltar, ele vai voltar para o crivo das urnas. Então, não acho que esse seja o problema. Uma situação envolvendo, nesse contexto todo, a eleição dos senadores é que, atualmente, como se faz, né? Em 4 anos a gente elege 2 e dali a 4 anos 1, porque são 3 por estado e tem que haver renovação. Santa Catarina. Sim, vai sim. se unificar isso, né? Nós estaríamos falando de uma eleição simultânea de 3 senadores a cada 5 anos, né? Quando começar a vigorar esse calendário unificado. E um outro porém, vamos tomar o exemplo dos prefeitos e governadores e até do presidente, né? Eles vão, para que ocorra a unificação, ganhar um próximo mandato. Os que forem reeleitos na próxima eleição, digamos que valha essa mudança toda, eles terão um mandato de 6 anos, né? Será necessário fazer um mandato maior. E aí, no frigir dos ovos, o governador reeleito, um prefeito reeleito, o presidente reeleito, conseguindo, terão 10 anos de mandato. Ficarão na função por 10 anos para fechar esse ciclo das reeleições, Maria Helena. Para quem está nesse período aí, ótimo. 10 anos é uma geração, né? Governando. Nossa. Não dá para nós tentar diminuir o número de senadores para não precisar ser tantos votos? Seria bem interessante. É pedir demais? Não é pedir demais. E é por isso que eu digo que o brasileiro fica apático e muitas vezes não quer participar do processo democrático que é tão fundamental por causa dessas coisas, desse tipo de coisa que a gente vê em tramitação. Agora, isso quem é eleito em 2026 ainda tem essa possibilidade de reeleição. Então, o presidente da República pode. Né? Até quem for eleito em 28 ainda. Até em 28 também. 28 é o último ciclo, no caso. Caso a matéria avance e seja realmente aprovado, nós vamos aí a 2034, fazendo a conta. É longe, né? É longe.
Não sei se a gente vai ver isso, não. É longe e se o calendário for aprovado. Porque não é longe de estar aprovado, está certo, enfim, né? E vamos encaminhar. Não, é longe se o calendário for aprovado. E aí, eu acho o seguinte, o político, especialmente o mandatário, né, o Senado fez a sua parte, como a gente já falou, mas especialmente o deputado precisa entender o que o eleitor espera dele. O que o eleitor pensa sobre essa proposta. O que o cidadão espera do seu representante. Porque o deputado ele é o representante da população. Será que ele espera a continuidade? Será que ele espera a manutenção, a reeleição, a perpetuação, enfim? Ou será que ele espera algo diferente? Talvez quem pensar diferente possa ter politicamente, inclusive, um benefício. Acho que aquele eleitor, aquele brasileiro que sabe em quem votou, que lembra em quem votou na última eleição, para vereador, para deputado. Que é uma minoria absoluta. Esse que é resultado, né? Quem lembra, quer resultado. E aí chegamos, para finalizar, na seguinte reflexão. A maioria da população está à margem desse tipo de discussão. Então, penso que, tirando o proveito disso, aí já deixo a minha aposta aqui e abro aos amigos para o mesmo, isso não vai prosperar por uma simples razão. Quando o detentor do mandato fizer a reflexão que o Lucas falou, ele vai chegar à conclusão do seguinte: a população não está interessada nesse assunto, deixa como está. É o que me parece. Não é o que eu quero, mas é o que me parece. Também, concordo com você, aposto junto. Infelizmente. Não queria apostar isso. É para apostar. Queria dar uma de velhinha Taubaté aqui e acreditar, mas não é. É para apostar ou é para torcer? Fica à vontade. Vamos torcer. Se é para apostar, eu concordo com vocês. Eu acho que não... Acho muito difícil evoluir por tudo isso e acho que isso contribui, inclusive, para que o ciclo vicioso continue. Com a mal política, a gente afasta os bons da política. Ou seja, se o cidadão estiver interessado, a coisa pode mudar. Essa é a nossa conclusão aqui. Muito bem, falamos assim dessa possível reforma, dessa possível mudança. Ainda tem muito o que acontecer, mas terá reflexos na minha, na sua e na nossa vida. Maria Helena, muito obrigado. Até a próxima. Obrigada a você, obrigada a toda a direção da comunicação da Assembleia Legislativa pelo convite. E é muito bom sempre estar aqui. Muito bom. Lucas, até a próxima. Sempre um prazer estar aqui discutindo aqueles assuntos que impactam diretamente na vida dos catarinenses. Porque os principais assuntos de Santa Catarina passam pela Assembleia Legislativa e, claro, passam aqui pela TV AL. Por isso fizemos mais um Política em Foco com a Maria Helena, com o Lucas Casagrande e com a sua audiência. Muito obrigado pelo seu prestígio e até a próxima.